Estamos hoje para Está- fazer mais um estudo bíblico e, graças a Deus, na semana passada começamos o capítulo número 5. Fizemos até o versículo 15. Eh, para quem não lembra ou não esteve presente, o capítulo começa a falar sobre Betesda, que, que era uma das portas, bom, através de uma das portas da cidade de Jerusalém. Era, era uma fonte, era um tanque onde normalmente os pastores levavam o gado, mas como vimos na semana passada, um anjo descia e movimentava as águas, e o primeiro que entrava no tanque ficava curado. Então aí tinha muitos doentes, coxos, cegos e de tudo. E já sabemos que aqui tinha um homem que já estava, acho que era 38 anos, deixa eu ver. Sim, 38 anos que estava enfermo. Não menciona a idade dele, mas se ele já estava enfermo há 38 anos, ele já era um homem maduro, um homem idoso até, porque não especifica a idade dele. E vemos como o Senhor Jesus faz uma parte bem interessante, que pergunta para ele se que é o que queria de Jesus, não este homem. E ao invés de aproveitar e pedir a cura, começa-se a queixar da situação e o Senhor Jesus curou ele, mas a diferença de outros, aqui volta a fazer o Senhor Jesus o que nós vemos em outros milagres, que ele cura através da voz, ou seja, da autoridade, sem precisar tocar na pessoa. E falávamos que é diferente que impor as mãos e curar, porque vamos ver outro tipo de milagres. E também tem a ver muito com a obediência da pessoa e acreditar, não? Obedecer, acreditar em que é verdade o que o Senhor falava e fazer, não é? E na hora, tanto neste caso deste homem, como no caso do oficial que vimos no outro milagre, que era o filho dele que estava doente, nenhum deles foi curado através das mãos, através do contato físico. E no caso do outro oficial, nem sequer o Senhor Jesus esteve perante o doente, foi realmente fé, obediência, não é? Enfim, é isto. Outra coisa que o Senhor Jesus comenta no outro capítulo é que era necessário que as pessoas contemplassem milagres para acreditar. Também por isso o Senhor Jesus eh, ajudava a eles, não é? Fortalecia a fé deles através dos milagres. Outra coisa que vimos interessante na semana passada foi três palavras que no português e no espanhol não compreendemos, que são três palavras diferentes, porque nos, na nossa língua aparece como se fosse a mesma coisa, que aparece curar, aparece várias vezes, não é? Mas quando, olha, o curado, o cura, o etcétera. Mas nós vimos que no manuscrito não aparece a mesma palavra três vezes ou quatro, sino que são três palavras diferentes e só uma delas é que é repetida. E estávamos a ver que era a palavra terapeu, que daí é a origem da palavra terapia ou terapeuta. Também vemos a palavra que até para mim já está a fugir a memória. Regio, deixa eu ver. Por aqui estava. Olha, aqui está terapeuta. Ficou até sublinhado. Mas era Regio. Ajá, Regies, aqui está, Regies. Ah, Jugies, desculpem. Jugies, aqui.
esta palavra. E temos a palavra sozo, ou no caso já é conjugado, que seria soter, que é o nome do Senhor, um dos títulos do Senhor Jesus, soter, né? Que quer dizer Salvador, Libertador ou médico, não é? Então, refletimos um bocadinho entre qué quer dizer a diferença de terapeuta, guíes e sozo, não é? Porque si vemos a etimologia, de forma simples parece que as tres palabras son quer dizer cura y por eso en portugués y español aparecen como cura, como vimos aquí. Mas, na realidade, tem diferença sutil. Por isso que no grego, no manuscrito, não colocaram a mesma palavra, sino que colocaram três palavras diferentes. Vimos que terapeu é curar e cuidar, cuidar alguém. Ou seja, é algo constante. Depois, o guies era propriamente curar, ou seja, repor o estado saudável de uma pessoa. Até tem sinônimos que pode significar diretamente alguém saudável, não é? E sozo era resgatar alguém, libertar alguém, salvar alguém e curar também. E conversamos um bocadinho de por que o Senhor Jesus realmente tem todas essas características e por que para o Senhor Jesus não era importante somente curar a pessoa e já está, sino que vimos nos diferentes casos os milagres, que para o Senhor Jesus curar, fazer o milagre e ter o acompanhamento da pessoa, o seguimento e transformar o interior da pessoa, libertar ele do pecado, salvar ele, isso era o mais importante para o Senhor Jesus. O milagre, pronto, é um ato de misericórdia, realmente nós queremos ver milagres, não é? Mas mais importante que o milagre é a salvação, é a cura interior da pessoa. Isso é o importante. Lá está, não é? Porque no Antigo Testamento está cheio de milagres e coisas surpreendentes, que todo é real. Só que, para exemplificar isto, o não sei se dizer profeta, sim, o Senhor Jesus disse que era um profeta. Bom, o João Batista, o próprio Senhor Jesus disse que não tinha nascido outro como ele, que era alguém, sim, um homem cheio do Espírito Santo, né? Desde antes de nascer, desde que estava na barriga da mãe. E, e então, alguém tão surpreendente como João Batista, o interessante é que, cheio do Espírito Santo, na Bíblia não menciona que tivesse feito alguma cura ou milagre sobrenatural. Claro, ele fez milagre sobrenatural, mas não visual. Era no interior das pessoas, porque a diferença de ele com os outros profetas é que ele pregava e executava o batismo para arrependimento dos pecados. Então, para Deus é algo mais surpreendente e sobrenatural e algo maior que uma pessoa se arrependa, o arrependimento, que a cura física. Porque lá está, o João Batista, com todo el respaldo de Deus, com todo esse poder do Espírito Santo, ele não foi enviado para fazer, bom, na Bíblia não está escrito. Algum dia vamos saber se ele realmente operou, bom, foi utilizado por Deus para operar milagres, mas os milagres que ele operava, eh, com o poder de Deus, não é? O respaldo de Deus, era tocar o coração das pessoas, não é? Que as pessoas realmente mudassem a vida deles, porque até temos estudado essa palavra no grego antigo,
que metanoia. Enfim, esse é o resumo. Fiz aí, estivemos já a ver muito sobre a última aula. E já para eu parar de falar um bocadinho, vamos começar com essa dinâmica. Cada pessoa vai pegar um versículo, vamos ler duas vezes, vamos fazer duas voltas. A primeira volta é só para pensar, e na segunda é perguntas e comentários. O primeiro vai fazer a Elda, o segundo vai fazer a irmã Rebeca, o bom, eu estou a dizer primeiro e segundo, mas é o 16, 17 e o 18 vai fazer a irmã Paula. E se houver tempo, eu vou fazer o 19. Eu fico ao final porque já falei muito. Tá bem? Pronto, começamos. Y por esa causa os judeos perseguiram Jesus y procuraban matarlo, porque hacía esas cosas no sábado. Irmã Rebeca. ¿Quién dijo? Ah, ¿voy yo? E Jesus les respondeu: Meu pai trabalha e agora, até agora, eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só crebentava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Preguntas y comentarios, 16. Pronto, ya estaba aquí a decir o Iván que con João foi de un jeito, mas agora con Jesus, como ele fazia milagres y sinais, y eles já tinham falado, é que no sábado é o dia do repouso y no es supuesto que façamos nada y así, mas ya sabemos que o Señor respondía que eles daban muita importância às coisas que no tenían que ser así, que les tenían feito regras y mandamentos de cosas que eran em, impostas por eles propios y até meio, esqueci a palavra, injusto o algo, uma coisa tola, porque ele estava a fazer coisas boas pelas pessoas y le falam, es que como é o día que no podemos hacer nada, é algo má. Então, pronto, é isso. E o triste é que eram os seus próprios, como chama isso? Como os próprios judeus, né? A própria, os da própria terra, e, e, e já não vou dizer nada porque depois dizem baixo outras coisas. Pois é, exatamente, ou seja, depois o Senhor Jesus vai explicar com mais detalhe todos os erros que cometiam estas pessoas, não? Que queriam matar ele porque fazia milagres no dia sábado. E vamos deixar isso para mais em frente, quando cheguemos naquele capítulo que, já cansado o Senhor Jesus desta situação, repreende eles e mostra para eles por que estavam tão errados de querer matar ele, porque curava as pessoas no dia sábado. E bom, não vou falar disso porque é adiantar-se um bocado. 17.
E Jesus les respondeu, meu pai trabalha até agora, eu trabalho también. La palabra de Dios es cristocéntrica y toda desde Génesis hasta Apocalipsis, 66 libros, siempre está hablando de la obra de Dios. Nos habla, nos revela, y estos hombres santos fueron, hablaron y escribieron libros, todo el legado de Dios, escribieron y hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo guiados por Él, siendo capacitados y santificados, porque en el momento que escribieron, bueno, toda la palabra de Dios habla de nuestro Padre Celestial, Creador Jehová Dios, y habla de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Lo interpretan y lo conocen como el ángel de Dios, ángel de Jehová, ángel del Señor, con mayúscula. Y también nos habla del Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo de Dios ya en Pentecostés en el Nuevo Testamento. Entonces, aquí nuestro Señor Jesucristo está diciendo, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. Ellos siempre han trabajado en la eternidad. La Trinidad, Él se refiere al Padre y a Él. Y luego más adelante dice, yo y el Padre uno somos uno. Ahí no especifica el Espíritu Santo, pero nosotros sabemos que no son tres dioses, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no es así, sino que son tres personas, un solo Dios, y que eso es muy difícil de entender. Bueno, nuestro Señor Jesucristo fue enviado. Esto que vamos a celebrar, a conmemorar, muy profundo, que es profético, histórico, bíblico, teológico, es el plan de salvación, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios así lo diseñó. Primero crearon el universo, primero hicieron todas esas maravillas, todo en el Antiguo Testamento, todas las obras, todos los milagros, con los patriarcas, con los profetas, con las tribus de Israel, con los reyes, con todos ellos, los sacerdotes. Y en el Nuevo Testamento ya se encarna el Verbo, ya las promesas del Antiguo Testamento se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Y entonces Él lo dice, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. O sea, siempre trabajaron en la eternidad. Su obra ha sido eterna. Los únicos que los hizo carne en espacio, en tiempo, en medida, Dios le dio la inteligencia al ser humano para inventar esas cosas que le sirven para vivir. Pero él está diciendo, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos, siempre han trabajado en la eternidad. Trabajaron creando el universo y la tierra, los seres humanos, las razas y todas las especies de animales y plantas. Y ahora dice, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos. ¿Qué estaban haciendo? Su obra de salvación. Desde su concepción, desde su nacimiento, todo el crecimiento, todo el desarrollo del Señor Jesús. Él también fue a la escuela, aunque fue carpintero. Y las escuelas de los judíos eran estrictas, el Bar Mitzvah y todo eso que hacían. Y luego ya cuando lo bautiza Juan el Bautista, comienza, dicen Juan, su ministerio. Y comienza a hacer más obras, prodigios, maravillas, señales, milagros. Entonces, es una pequeña frase, pero que comprende la historia del universo, del infinito creación de Dios, la historia del mundo tierra, de las razas, dialectos, idiomas, lenguas de los seres humanos. Y después de que el hombre cayó en pecado, promete un Salvador, el Mesías del mundo, y todo lo que él es para nosotros, Rey de Reyes y Maestro, y luego nace. Y entonces Dios, al desarrollar nuestro Señor Jesucristo su vida, obra, ministerio, pasión, muerte, resurrección, su victoria, y luego resucita, sigue predicando, sigue enseñando, sigue haciendo milagros y sigue dando indicaciones, y dicen Hechos, dejó mandamientos por el Espíritu Santo antes del Pentecostés. Y dice, siguió trabajando, su trabajo es eterno. Y tan eterno que a nuestra familia, padres y abuelos, a nosotros mismos, a los nietos,
Dios les dejó la palabra de Dios, el legado de Dios, la inspiración del Espíritu Santo, su guía, su unción, que convence y redarguye de pecado, de justicia y de juicio. O sea, siguen trabajando. Es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová. Siguen trabajando para que ahora estemos enseñando, evangelizando, predicando, compartiendo, cantándole a Dios, congregándonos. Hay seminarios teológicos en todo el mundo, bueno, donde ha llegado la palabra de Dios, donde hay cristianos evangélicos. Ellos siguen trabajando su obra. Por eso nosotros nos convocó ahora otra vez a orar, a leer la palabra de Dios y para ponerla por obra, así como ellos trabajan, dejó el ejemplo perfecto. Dice, ejemplo os he dado para que como yo hago, vosotros también hagáis. Es nuestro ejemplo perfecto. Y Dios no necesita nada de los seres humanos, ningún dinero, ningún edificio, ninguna obra, nada. Solamente que el templo es un lugar sagrado para adoración a Dios, para ir a buscarle exactamente en el estudio de la palabra de Dios, escudriñar, en también orar, en cantar, en dar testimonio, en testificar y en seguir evangelizando. Bueno, hasta ahí. Muito bem. Então, pois aqui a irmã Rebeca comentou muito de por que o Senhor Jesus fala estas palavras, que tem a ver muito com a Trindade e com características divinas que vamos ver aqui mais embaixo no 19. E podemos continuar, vamos para o versículo 18. Versículo 18. Por tudo isto foi dito, não é? Quando Jesus disse: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, não é? Aqui os judeus ainda acho que tiveram ainda mais raiva de Jesus, não é? Porque ele, no versículo que a Helder leu, eles não estavam a cumprir com o sábado, não é? Estavam a trabalhar no sábado, e depois no versículo 17 ele estava-se a fazer igual a Deus. E isto, como se vê, né? Se eles já estavam com raiva, não é? E queriam matar Jesus, aqui há toda aquela cólera, toda aquela fúria que criam para matar Jesus aumentou muito mais porque eles não aceitavam Jesus, não é? Não, como Deus. E eles não, tinham os olhos cegos, não é? Não, para eles isto era uma grande blasfémia aquilo que Jesus estava a fazer. E eles, no entendimento deles, matá-lo era como quase fazer justiça a Deus, não é isso? Pois, É isso que eu entendo aqui. exatamente. E tem a ver Mas com não podiam estar mais errados, não é? pois, Só que aqui eles ainda não conseguiam ver nada. Acho que os judeus ainda nem hoje conseguem ver, infelizmente, 2000 anos depois. pois. E vamos ver o que o Senhor Jesus responde. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Lá está. O que a irmã Rebeca comentava antes, que isto tem a ver muito com a Trindade, porque aqui diz: o filho faz igualmente tudo o que o pai faz. Ou seja, realmente ele se faz igual a Deus porque é igual a Deus, é a Trindade. E este é outro dos versículos que sustenta firmemente que o Senhor Jesus e o Pai são iguais, não é? En eternidad, en poder, en omnipresencia, omnipotencia, en todo. Aqui está, não é? O filho faz igualmente o que o pai faz. Ou seja, eles são, com o Espírito Santo, são três e um ao mesmo tempo. Até vou. Eu ia aumentar, mas olha toda a conversa que o Senhor Jesus aqui. Uau! Olha, este discurso está muito bom. Vai ser bom. Outra coisa que eu ia acrescentar para não desviar deste versículo e do que a irmã Paula comentou. Ou seja, eles estavam a culpar ao Senhor Jesus de quebrantar o sábado.
que o sábado ninguém podia fazer trabalho. Mas, ou seja, isso é até incoerente, porque eles pensavam que o Senhor Jesus, e é verdade, só em parte, não é? Que o Senhor Jesus só era um carpinteiro. E é verdade, o Senhor Jesus foi educado por um carpinteiro que é José, não é? E o Senhor Jesus era carpinteiro. Tudo isso concordamos. Até o Senhor Jesus. Bom, en isso das relíquias e essas coisas que os ricos compram e colecionam, alguns falam que há mesas e cadeiras feitas pelo Senhor Jesus. Eu não sei, não sei. Somente Deus sabe a verdade, né? Porque está. Não digo que seja impossível, mas seria muito difícil, não é? Enfim. É. E então, a profissão, segundo os judeus, do Senhor Jesus era ser carpinteiro. Mas o Senhor Jesus não estava a quebrantar o sábado porque ele não estava a exercer essa profissão, ele não estava a fazer um móvel, nem uma casa, nem uma porta. Ele estava a curar. Então eles se contradiziam a si próprios, estavam a dizer que a profissão do Senhor Jesus era curar, era fazer milagres. Então eles já estavam a atribuir uma profissão diferente ao Senhor Jesus. E quem é que cura e faz milagres? Bom, se eles não queriam dizer que o Senhor Jesus é Deus, então seria um profeta. Então eles estavam a declarar que o Senhor Jesus tinha poder divino, ou que Deus dava poder ao Senhor Jesus. Uma coisa assim eles estavam a argumentar, porque se o crime do Senhor Jesus para eles era curar, e tinha de ser associado a alguma profissão, não é? Porque o pecado era trabalhar no sábado. E o Senhor Jesus não estava a trabalhar como carpinteiro, obviamente. Essa é uma reflexão interessante, ou seja, eles não tinham nenhum motivo. Ou reconheciam que o Senhor Jesus eh, trabalhava como o Pai, como ele próprio diz, não é? Meu Pai trabalha, eu trabalho. Ou seja, reconheciam que o Senhor Jesus tinha a mesma profissão, o mesmo trabalho que o Pai, e por isso é que estava a trabalhar no sábado. Ou todo o discurso deles estava totalmente sem sentido, porque ele não estava a fazer nada correspondente a um carpinteiro, ele estava a curar, fazer milagres, não é? Enfim, fica menos de um minuto, vamos reflexionar nisso. Quando voltemos, iremos para a gramática ou talvez avançaremos um pouco mais de versículos. Já voltamos. Já voltamos do intervalo, graças a Deus. E antes do intervalo, chegamos até o versículo 19. Hum, Vejo que é um discurso muito grande que faz aqui o Senhor Jesus. Deixa-me. Já é até o final do capítulo. Vou avançar mais dois, também porque a hora já é um bocadinho avançada igualmente. Vou ler mais dois e vamos para a gramática. Então, deixem chegar lá, espera. E aqui está. Ficamos en no 20, 19. Vou ler 20 e 21. Porque o pai ama ao filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, esta parte está boa, né? Assim também o filho vivifica aqueles que quer. Até vou ler um pouco mais. E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo o juízo. Interessante, ya fala aqui de ressuscitar, vivificar, e que o filho vivifica aqueles que quer. Por isso é que o Senhor Jesus é nosso médico divino, porque mesmo quando estamos desanimados, ou em depressão, ou ansiedade, ou
o afligidos, Ele pode nos vivificar. Y eso está en Filipenses, ya tínhamos estudado em outro curso. Também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Ou seja, o Senhor Jesus tem toda essa autoridade, porque Ele também é juiz, né? Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e agora é em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Lá está, não é? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Lá está, por isso o Senhor Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. Por aqui ficamos. Na próxima vamos começar mais ou menos no 24, que quando fala o Senhor Jesus, na verdade vos digo. Porque mais ou menos fecha um bocadinho o primeiro ponto nesse, porque começou aqui em cima, não é? Na verdade vos digo, no 19, fechou no 23. Até aqui chegamos. Então, quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Muito bem. E eu gostei muito deste versículo. Não sei se hoje vamos ter versículo, mas este é muito bom. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Muito bem. Com isso fechamos e vamos para a gramática. Olha, fiquei tão à vontade que a gramática de hoje não... Só se alguém quiser mesmo ver a gramática do caderno, não é? Mas podemos ver hoje este versículo. Sei que normalmente não faço votação, mas podemos votar. Eh, quem, quem quiser versículo, levanta a mão. Quem quiser ver o caderno, levanta a mão. Quem quer o versículo? Já tem um, dois. Quem quer caderno? Un cuaderno, ¿no? Ah, irmã Rebeca quer caderno. Olha, porque ela sabe que ia participar. Versículo. Deixem ver que era o caderno Ah, para ver se é um tema complexo que convém em outra altura ou é algo fácil. Do caderno es... Aí vamos começar esta nova leitura. Ujú. Que íamos ver como eles brigam. Pode ficar para a semana. Vou por aqui uma linha para lembrar que aqui na página 39. Olha, estamos na página 39 de 63. Isso é bom, já vamos terminar o primeiro bloco de gramática. Então vamos ver versículo 1, porque sabemos que a irmã Rebeca votou a favor do caderno, mas a maioria aplastante votou. As outras duas irmãs votaram pelo versículo. Eu não votei. Eu omiti o meu voto. Então vamos ver o versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Este versículo tem duas partes. Vamos ver como que tão cumprido no manuscrito. Aqui está. no entiendo. Vou copiar no tradutor porque já sabemos que organiza um pouco melhor o texto e nos permite ver em uma só linha. Ou seja, fica mais bonito.
Ou não sei se gosto mais do formato do tradutor, mas olha, fica um pouco melhor, porque aqui não aparece toda a linha. Uhum. Então, Hospergar, gar já tínhamos dito que quer dizer de facto, é afirmar algo. Ou seja, uma reafirmação desta frase, do que vai vir, né? Hosper é assim como, assim como, uhum, assim como, ou seja, de facto mesmo, o pai, o pater. O pater é o pai. Não tínhamos visto essa palavra, é uma palavra nova. Pai é pater. Daí vem a palavra pátria, não? Mas enfim, o pater é o pai. Hospergar, o pater, egeirei. Egeirei é levantar. No caso, de entre os mortos, não? Ou seja, porque aqui diz, egeire levanta, que levanta? Lá o que estávamos a estudar na gramática do caderno. Os mortos. E em plural, o masculino da terceira pessoa plural, ou seja, os mortos, não é? Plural, os mortos. Tus necrus. Vem como é tus e termina em us também. Aqui o us e o us. Tus necrus. Complemento direto. Ou seja, acusativo. Em latim é acusativos. Bueno. Hospergar, hopater, egeirei, levanta tus necrus, os mortos. Daí vem, aqui está conjugado, mas de necros, né? O necron. Vem aí a necromancia, o tecido necrótico, quando começa a apodrecer a carne, ¿no? Etcétera, ¿no? Assim como levanta os mortos, tus necrus, também, lembremos que cai quer dizer duas coisas. Pode significar e ou pode significar também. Uhum. Assim como o Pai levanta os mortos, também os vivifica. Zoopoiei, vivificar. Mas vejam que não é como a raiz bios, sino como a raiz zo, de zoe. Como quando o Senhor Jesus diz, não é, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E fala o Senhor Jesus que Ele é Zoe, a vida eterna. Que já tínhamos estudado essa diferença entre bios e Zoe, né? Então, assim como o Pai levanta os mortos, também os vivifica. Zopoiei, vivificar, mas é a vida eterna que está a falar aqui. Zopoiei. Ou quando dá espírito, não é? Ou, ou esse hálito de vida, não é? Quando sopra no corpo de barro do homem e torna-se um ser vivente, não? Putos, assim como, e aqui, putos, assim, vejam a diferença, mas as duas palavras são bem parecidas. Hosper quer dizer assim, e depois putos, assim como, não é? O capaz que eu estou a trocar uma por outra. Vamos abrir aqui a nossa ferramenta. Porque as duas palavras são bem parecidas. Deixem confirmar se eu lembrei direitinho ou se já troquei uma coisa por outra. Eu não, qual era o 24? Não, o 21. 21. 21. Tá bem. No 21. Deixem confirmar isso para não deixar aí uma coisa. Ah, olha. Como? Ah, já. Era o contrário. Hosper é como e hutos é assim como, né? Pronto. Já ficou esclarecido. Graças a Deus eu me lembrei que algo que talvez tinha trocado uma por outra. Então, este Hosper é como o Pai levanta os mortos, também os vivifica. A quem? Aos mortos, né? Assim como também o Huios. O Huios é o filho.
Opaye Jopater aquí encima. Y Huyus, voy a llamar aquí. Huyus é o filho. Kai Huyus, Hus, Celei, Zopoye. Assim como o filho aqueles, Hus, veja a raiz, olha. Otus, Onecruz e outra vez o Hus. Hus é uma maneira simplificada de dizer assim também o filho a aqueles, né? Que ele quer, Celei, o Huyus, Celei. Lembremos a diferença entre Buletai e Celei. Para quem não lembra, Buletai é a vontade absoluta de Deus. Buletai. E de um verbo na voz média que tínhamos dito. Qualquer verbo na voz média é uma ação feita com muito poder, com muita intensidade, com muita força. Por isso, Buletai é a vontade absoluta de Deus. É quando Deus manda e é feito. Fim. Como quando o Senhor Jesus manda o homem paralítico se levantar e ele realmente se levanta, não? Esse é o buletai. Ou quando Deus manda que seja feita a terra, a luz, as estrelas e os animais, e foi feito. Isso é buletai. Agora, Celei, já tínhamos dito que o desejo de Deus, é o que Deus quer, o que Deus espera, o que Deus deseja, mas e até influencia, ou seja, até intervém um pouco, nos influencia um pouco para fazer, mas não nos obriga, nem nos suplica, e tem um limite, ou seja, Deus, como é o Espírito Santo, nos lembra das coisas, nos relembra, aqui no mente e no coração, mais uma vez, mas quando somos duros e não queremos, não nos obriga. Claro que o mal é que normalmente o Espírito Santo faz isso porque é para nosso próprio bem, então nós próprios procuramos nosso mal, ou seja, ao desobedecer, ao invés de evitar o mal que o Espírito Santo queria nos evitar, causamos que isso aconteça, não? Então essa é a diferença entre buleta e celei. Então aqui diz, também o filho, Jojuius, a aqueles que ele, o filho, né? Que o filho quer, deseja, vivifica. Zopoiei. Vejam aqui, zopoi. E pronto, já expliquei o versículo. Agora vamos ler por partes e a irmã Rebeca vai participar. Ah, Bom, y mis porras. se alguém quiser substituir ela, pode fazer, mas considero que todo mundo quer que a irmã Rebeca participe. É justo e necessário. Nós gostamos muito da irmã Rebeca, por isso queremos o melhor para ela e ela para ela participar. Ela aprende. Nós somos muito bonzinhos. Muito bem. Dile, hijo, que yo estoy esperando mis porras navideñas. Ah, Que si me van a hacer mis porras navideñas. muito bem. Então vou ler aqui de corrido para que vejam como é de corrido o versículo e depois outra vez por partes. Mas o significado esse Despacito. já ficou esclarecido. Graças a Deus expliquei cada palavra. Então vocês já sabem o que estamos aqui a ler. Mas pronto, se alguém tiver dúvidas, pode perguntar, né? Ou como a irmã Rebeca, que às vezes ela diz, volta a ler muito devagar. Também posso fazer. Não há problema. Tá bem? Hospergar, hopater, egeirei tus necrus, kai, zopoiei, putos kai, hojuius, hus, celei, zopoiei. Porque
faço muito comprido o zopoyei, porque sabemos que ômega é como se fossem dois ômicron, e também tem um ômicron do lado, ou seja, no português ou espanhol é como se tivéssemos aí três Os. Seria bem comprido isso. Então é zopoyei. Parece bem estranho, mas pronto, os gregos falavam assim. Nós agora não temos esse costume, mas pronto. Também temos aqui um ômega maiúsculo, para quem tinha curiosidade. Este ômega maiúsculo e este O minúsculo. Este daqui do zopoieiro. Tá bem? Então, agora por partes. Os, pergar, ho, pater, egeirei, tus, necrus. ¿Por qué tus? Ya sabemos que o Y, o sea, este que parece U, más en griego llámase Y, cuando está junto con Omicron, o sea, o que parece O, mata L. ¿Por qué? Porque o Y es malandro. Entonces, pospergar po pater egeire tus necrus, porque aquí necrus, porque vemos Omicron y Y juntos otra vez. Entonces, tus necrus. Kai sopoyei. ¿Por qué sopoyei? Porque este pi, como son do P, pi, ¿no? Y poiei, que todas estas son cuatro vogais juntas. No portugués y español normalmente son tres no máximo, un diptongo, ¿no? Mas no grego la está, podemos ter varias. Está bien. Poiei. Poiei, ¿por qué? Omicron, Y, epsilon, disculpen. Omicron, iota, epsilon, iota. Poiei, ¿no? Poiei. Jutos, ¿por qué jutos? Porque aquí nuevamente o Y va a matar o Omicron y tenemos espíritu fuerte o espíritu que raspa, ¿no? Entonces, jutos, porque alongueo o, Se detuvo el, porque este es un omega cumplido. Ah, internet, está bien. sí, se detiene el internet. Ya estamos a ver, ¿ven? ¿Todo bien? Sí, Ok. está así. Sí, ¿Dónde ficaram? Conseguiram ouvir isso dos apoiei? sí. Ok. Então estávamos no Jutos. Jutos. Ju, porque espírito forte y porque Y mata Omicron. Entonces, Ju. Y tos, porque aquí tenemos un omega. ¿Eh? Jutos. Jutos. Kai. Jo. Olhem aquí o espíritu, como aquí encima. Antes voy por un poco mayor. No da, porque si no, ya no aparece toda frase. Pronto. Aquí espírito forte, entonces, Jo pater, y aquí Jo. Y vean aquí, tengo un Y como un iota, más su espíritu forte es toda esta sílaba. Entonces, cuyos, cuyos, cuyos es filio, cuyos, o filio. O cuyos, jus, ¿por qué jus? Porque aquí tenemos la misma situación que en las otras palabras. Que tus, necrus, jutos, aquí es jus. ¿Por qué? Porque ya no tengo más sílabas, es una. Jus, jus, ley. Aquí lembremos esta letra, ¿no? Que es ley, zopoyei, que esta ya te hemos visto aquí. Es la misma cosa, zopoyei, zopoyei. Muito bem, já praticamos o suficiente. Agora é a vez da irmã Rebeca, só se ela quiser rever algo antes. ¿Está tudo bem? ¿Está pronta para participar? No, aquí, ¿cómo se llama? Otra vez le dijo, porque todavía no entiendo muchas cosas, pero
lee otra vez y para que yo vaya repitiendo, hijo. Ok. A irmã Rebeca pede outra repetição. Vamos fazer. Tudo bem. Também porque dentre os presentes é a nossa participante mais nova no grupo. Então, vamos fazer. Pospergar, Hopater, Egeirei, tus, Necruz. ¿Por qué Necruz? Lembremos que também este daqui que parece V, não é V. No grego antigo não existe o V. É new, ou seja, é o som do N, né? Necruz, Kai, aqui estamos no Kai, Kaizopoiei, Putos, Hasta ahí, Kai, hasta ahí. O sea, para ahí después, hijo. Hasta ahí. ok, A ok. ver, otra vez. Até a Entonces, vírgula. Posper, aquí. Gar, Hopater, Egeirei, tus, Necruz, Kai, Zopoiei. Até aí. Ok, hasta ahí. A ver, hasta ahí poquito. O sea, ahorita. Uhum. Es ospergar o pater, eletei, Egeirei. tus, Uhum. egeire, perdón, egeire, tur, ospergar o pater, egeire, tú, Tus. Uhum. tú, Tus, Necruz. opergai, o pater, egeire, tus, necruz, kai, Uhum. sopeiei, Zopoiei fez muito sopeiei, bem. Uhum. E a última parte. sopoiei, Uhum. outus, kai, Uhum. outus, kai, o, fic, Uhum. fuc, Huios. ouk, hoyos, ou, Cus. Cuscus. Uhum. pelei, cus, Tele. cus, Uhum. bio, cus, pelei, y otra Uhum. vez, este, sometei, Zopoiei. cometei, Uhum. la última, Zopoiei. sopoyei, sopoyei otra vez, ay, pues más o menos, Mais ou menos, pratica um pouco sopoyei, esta, olha. sopoyei, Vamos praticar esto. más o menos, me echo porras, Ánimo, ánimo. gloria a Dios, mao meo, mao. Mais ou ¿Cómo menos. se dice más o menos? Bueno, más o Mais, menos, mais ou menos. más o menos, Sim, vamos más praticar o menos. estas três que eu vejo. Bom, quatro que vejo que tiveste mais problema. Estas. Filho é. Ah, e o espírito forte que normalmente esqueces. Quando tem este tipo de. Parece uma vírgula em cima. Lembra que quando aponta para fora é forte, é suave. Por isso se lê egeirei. Mas quando aponta para dentro, como esta, e é jo, raspa, jo, jo. E acontece aqui e aqui, olha. Jo, hui, huios, 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 huios. Que quer dizer filho. Também eu tenho problema com esta palavra, porque é praticamente uma sílaba com três vogais e com um espírito forte. Mas é huios, né? Y aquí whose, nuevamente. Y esta Theley, finalmente Zopoye. A ver, vamos a ir más, Rebeca, atenta a esta. Cuyos. Huyos o Y peyei, sopoyei. whose. Ah, Quase, quase, ya estamos, ya estamos. Más una. casi, Whose. casi. Esta de aquí, whose. ¿Por qué whose, Irma, Hus, Rebeca? Porque tiene Omicron, Y y Sigma. Entonces, whose. Ujú. hus, Whose. hus, Y esta de aquí, hus, C ley. C ley.
Tente. Hus, Ujú. Poyei. ¿Sí? O meu internet Hus, travou. Tele? sí, trabó. Sí. Hus, Selei, Topoyei. Zo é com Z. Zo. Así como si fuera una mosca. Zo. Zopoyei. Isso, muito bem. Muito bem. A irmã Rebeca sufrió, mas consiguió. Ya estamos mejor. Sí. Ya Más estamos o menos, más o no menos. final da aula, então nos vemos. Lembrem que este é o João 5, o versículo 21. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Espero lembrar por hoje no WhatsApp, se não, lembre-me amanhã, para que não passe tanto tempo. Enviamos um abraço e que tudo corra bem. Un abrazo, a paz, Señor. No, Boa feliz semana, Natal, paz. feliz Dios, feliz Boa Natal. semana. Sí, gloria a Dios.